Eu já vou para a próxima porque é o André Tal que está me chamando. A prioridade é ele, aqui ele comanda o Balanço Geral comigo, direto da Ucrânia. Ele está em Lviv. Kiev começa a semana sob bombardeio russo. Prédios foram atingidos. Já temos a confirmação de pessoas mortas, pessoas feridas. Tem um prédio em uma outra cidade que tem dezenas de mortos. Começa a semana com um ataque feroz da Rússia contra a Ucrânia. Vai ter hoje uma nova rodada de negociação. Eles sentam, conversam e não chegam à paz. Hoje, o nosso correspondente de guerra, André Tal, ele esteve no local atacado pelo exército russo, perto da fronteira com a Polônia. Nessa região onde o André Tal esteve, 35 pessoas morreram e ele vai poder contar pra gente o que ele vivenciou ali. André, as suas informações. Boa tarde. Boa tarde, Gotino. Boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral. A situação é muito tensa. A gente esteve hoje bem perto da base militar, onde ontem 30 mísseis foram disparados, com 35 mortos, mais de 130 feridos. O local é uma área de segurança, a gente não conseguiu entrar na base militar, mas esteve nos arredores, conversou com moradores de vilarejos que estão desconfiadíssimos de qualquer pessoa. Eles montam barricadas, param qualquer um que passa, porque eles imaginam que agentes russos possam estar infiltrados, tentando mapear a região, tentando levantar as coordenadas para que novos ataques aconteçam. Esse é o clima de tensão que tem por aqui. Eu fui acordado aqui em Lviv ontem às 5h50 da manhã com 2 explosões, mesmo a cerca de 40 quilômetros do local. As explosões foram ouvidas, Gotino, e hoje os ataques chegaram à capital Kiev. Um prédio residencial foi atingido, uma pessoa morreu, 15 pessoas pelo menos já foram retiradas com vida dos escombros. Outras áreas de Kiev também já foram alvejadas nessa segunda-feira. Isso em meio às negociações. Uma reunião virtual entre representantes da Rússia e da Ucrânia aconteceu. Não se chegou ainda a um acordo. As conversas vão continuar amanhã, mas a situação continua dramática, principalmente, Gotino, na cidade portuária de Mariupol. Hoje, um comboio de 160 carros conseguiu deixar a região, mas ainda milhares de pessoas estão presas no cerco feito pelo exército russo, sem água, sem comida, sem energia, sem aquecimento, com temperaturas baixíssimas. É uma situação dramática e o número de refugiados, Gotino, para a gente atualizar, já chega a 2.800.000. São 2.800.000 ucranianos que cruzaram a fronteira para os outros países e agora precisam de alguma forma serem acolhidos, o que é muito difícil, é uma bomba demográfica na Europa, Gotino. O André Tal está comigo ao vivo, trazendo informações, nova rodada de conversa, mas por enquanto nada de paz, né, André? Muito pelo contrário, nós temos ataques ainda mais fortes e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa preocupação, porque se o ataque russo atinge a Polônia, eu estava lendo aqui que soldados da OTAN já estão reunidos em um outro país, preparados para entrar em cena caso haja necessidade. Porque se um país que faz parte da OTAN acaba atingido, a história pode mudar de conversa e aí a força aliada da OTAN pode entrar nessa confusão, nessa guerra. Então tem essa preocupação também, porque esse ataque que você esteve hoje é muito perto da fronteira, não? 20 minutos de carro, desde a base militar até a fronteira com a Polônia, é do lado. E a gente sabe que o artigo 5 da Convenção da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, diz que se um país que faz parte da organização é atingido, é como se todos os outros fossem atingidos, então a reação é em cadeia, todos os outros países têm que reagir, têm que responder a esse ataque. É muito preocupante, isso leva o conflito para uma outra escala, intensifica o conflito para uma escala muito mais intensa, porque 20 minutos, são 25 quilômetros da base militar atingida ontem por 30 mísseis até a Polônia, e se existe um erro de cálculo, um erro de precisão, a gente imagina esses mísseis caindo na Polônia, aí já começaria uma guerra mundial, Gotino. Ô André, eu vou mostrar uma foto agora. Infelizmente, tem pessoas se aproveitando da guerra e entrando em casas, entrando em comércios, saqueando. E uma imagem que chamou a nossa atenção é de que, eu vou mostrar essa imagem aqui, ó, saqueadores, aproveitadores
estão fazendo a festa, roubando lugares, furtando lugares. E aí eles são pegos pela polícia local ou por integrantes do exército e são amarrados com fitas em postes. Chegam até a colocar uma batata na boca deles para eles não ficarem gritando, falando. Olha lá, ó. Essa é uma das fotografias que está rodando o mundo. Quer dizer, tem muitas pessoas se aproveitando da guerra para entrar nas casas que foram abandonadas, porque a gente já tem, os números são variados, mas já se fala até de mais de 3 milhões de ucranianos que estão vazando, estão fugindo, estão correndo, estão lutando para sobreviver, saindo da Ucrânia. Daqui a pouco a gente vai chegar a 10% da população, né? Que é um número elevadíssimo. Então, tem isso também, os aproveitadores aí, o André? É porque a gente imagina uma situação de abandono total nessas cidades, Mariupol, Kharkiv, Chernihiv, Kiev. A gente vê uma grande parte da população, pelo menos metade da população desses lugares já saiu das regiões. E aí, obviamente, as casas ficam vazias, existe fome, existe frio. Então, ontem a gente conversava até com uma sobrevivente dos ataques a Bucha, que é uma das regiões mais castigadas nos arredores de Kiev, e ela falava do pânico quando as pessoas chegavam no mercado e tinham um pouco de comida, o pânico das pessoas para conseguir essa comida. E quando existe desespero, existe sofrimento, também existe esse tipo de aproveitadores tentando agir, tentando saquear as casas. É o que é muito triste, porque já é uma situação dramática. As pessoas deixam para trás tudo que elas têm e depois, quando voltarem, vão encontrar apartamentos saqueados, todos os seus bens roubados. Gotino. Obrigado, André. Mais uma informação, desculpa. Opa, pode falar. Lembra daquela grávida, aquela mulher grávida que foi resgatada em Mariupol de uma maternidade na semana passada, aquele ataque que causou consternação na comunidade internacional? Ela não resistiu, Gotino, e o bebê que ela carregava na barriga também morreu. Infelizmente, uma notícia difícil da gente dar, mas é o que está acontecendo nessa guerra. Triste demais. André Tal, ao vivo, direto da Ucrânia. Daqui a pouco ele volta com novas informações e o canal está aberto, o canal internacional da Record, com o nosso correspondente. E ele fica ali buscando as informações, preparando o material para os outros telejornais. Mas qualquer novidade, ele já aciona a gente e entra ao vivo aqui no Balanço Geral. A prioridade é a notícia.